Uma história fascinante e cheia de intriga nos envolve ao explorarmos a vida de Acabe, um rei notavelmente conhecido no Reino do Norte de Israel. Vamos falar sobre sua vida, seu reinado e as escolhas que fizeram de sua história uma verdadeira mistura de poder e conflito. Mas antes de mergulharmos profundamente nesta narrativa intrigante, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para garantir que você não perca nenhuma de nossas fascinantes histórias. Acabe, um nome que ressoa com uma mistura de poder e notória infâmia, sentou-se no trono do Reino do Norte de Israel por volta do ano 874 a.C., sucedendo a seu pai Onri. Seu reinado, que durou até 853 a.C., é famoso não pela prosperidade ou paz, mas pela malevolência e conflito religioso que definiram seu governo. A história de Acabe nos oferece um espelho que reflete as complicadas, e às vezes, catastróficas consequências das alianças e escolhas pessoais. A esposa de Acabe, Jezabel, princesa fenícia e filha do rei Etal de Tiro, desempenhou um papel crucial em sua narrativa. Jezabel não apenas trouxe consigo uma ligação política, mas também a adoração ao deus Baal, alterando profundamente o cenário religioso do reino. A paixão de Jezabel por sua fé resultou em uma feroz perseguição aos profetas de Jeová, a divindade que até então havia sido venerada em Israel. Este casal real, enquanto mantinha as rédeas firmemente atadas ao poder, não era exatamente o retrato de um casamento construído sobre o amor e respeito mútuo. Jezabel, que com sua influência e vontade inabalável foi capaz de entrelaçar seu culto a Baal na cultura israelita, foi descrita como uma mulher de determinação férrea, e em muitos aspectos, uma líder astuta, mas moralmente corrupta. Seu nome, que significa sem coabitação, ou solteira, talvez insinue que seu casamento com Acabe não foi tanto uma união de corações, mas sim uma aliança estratégica. Acabe, por outro lado, foi um homem cujas decisões trouxeram ruína sobre seu reinado e seu legado. Apesar das advertências bíblicas e dos exemplos de reis anteriores, escolheu o caminho da idolatria, desobedecendo flagrantemente os mandamentos de Jeová. De fato, o relato bíblico no primeiro livro dos Reis detalha que Acabe fez o mal aos olhos de Jeová mais do que todos os que estavam antes dele. Seu desvio da fé de seus antepassados e a brutal perseguição aos profetas de Jeová ensombreceram seu reinado com violência e caos. Nesta complexa mistura de poder, religião e moralidade, a história de Acabe e Jezabel nos revela como as decisões pessoais e políticas podem tecer uma trama que ressoa através da história, marcando seu legado com uma nota de advertência sobre as armadilhas do poder e a importância da integridade moral e espiritual. A história de Acabe nos oferece mais do que um simples relato, nos oferece uma janela para o drama humano em suas formas mais cruas e uma reflexão sobre como nossas decisões e desejos pessoais podem tingir nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam. A idolatria de Acabe não apenas persistiu, mas se intensificou, e esta desviação da fé aborígene foi um gatilho de discórdia e conflitos em seu reinado, particularmente com o profeta Elias. Elias, um homem de fé inabalável, se erguia em marcado contraste com Acabe e seu apetite pela idolatria. Em um dos seus primeiros encontros, registrado no primeiro livro dos Reis, Elias comunica a Acabe uma notícia desanimadora, uma seca que se estenderia ao longo dos anos, apenas para ser quebrada por sua palavra. Este era uma mensagem direta de Jeová, um Deus que apesar da apatia de Acabe, continuava vigilante. A animosidade entre Acabe e Elias se intensificou ao longo do tempo. Apesar de testemunhar manifestações dramáticas da presença e do poder de Jeová, como o confronto lendário no Monte Carmelo onde Elias, com um simples pedido, trouxe fogo do céu, Acabe persistiu em sua perversidade. Mesmo depois que os 450 profetas de Baal foram humilhados e o povo se inclinou perante Jeová, Acabe se agarrou aos seus velhos caminhos. Então vem a história de Nabote e sua vinha, que ilustra ainda mais a crueldade e a ganância que marcavam o reinado de Acabe e Jezabel. Desejando a vinha de Nabote, que estava convenientemente localizada ao lado de seu palácio, Acabe propôs uma troca. Mas para Nabote, sua vinha não era apenas um terreno, era sua herança, seu legado, e a lei de Jeová proibiu vendê-la.
A recusa de Nabote em vender a vinha foi recebida com desprezo e manipulação, com Jezabel tramando nos bastidores para garantir que a vinha acabasse nas mãos do rei. Acabe, longe de ser um mero espectador, permitiu que esta trama maquiavélica se desenrolasse, levando à morte injusta de Nabote. O fato de um rei, em sua posição de poder e influência, permitir tais atos de crueldade e manipulação sublinha uma verdade penetrante: a corrupção do coração humano e a extensão de sua ganância e desdém pela justiça e moralidade quando entregues aos seus próprios desejos e ambições. Através do prisma destes eventos, vemos o desenvolvimento de uma história que ainda ressoa conosco hoje. A vida de Acabe se torna um conto de advertência, uma história que nos lembra de considerar cuidadosamente nossas próprias decisões, as alianças que formamos e o legado que deixamos para trás. A história de Acabe, Jezabel e Elias se entrelaça com temas de poder, idolatria, manipulação, julgamento e a graça divina. A narrativa destes personagens bíblicos não só nos convida a explorar os aspectos históricos e culturais de uma era passada, mas também nos provoca a refletir sobre como nossas próprias decisões, relações e comportamentos afetam nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Este relato é mais do que uma simples história de reis e profetas, é uma jornada através de decisões que têm implicações tanto terrenas quanto eternas. Acabe, apesar de sua realeza, poder e privilégios, demonstrou uma falta de sabedoria e discernimento em suas escolhas pessoais e liderança. Jezabel, por outro lado, encarna a astúcia e a malevolência, manipulando situações e pessoas para seus próprios fins nefastos. A interação entre Acabe e Elias oferece um vislumbre da batalha constante entre o sagrado e o profano, entre a obediência divina e a rebelião. Embora Acabe tenha tido momentos de humildade e submissão, sua vida foi em grande parte definida por suas escolhas erradas e sua rebelião constante contra a vontade de Deus. A história final de Acabe, sua fatídica decisão de ir à batalha apesar das advertências proféticas, e sua eventual morte, cumprem as palavras de julgamento pronunciadas por Elias. Mas também nos mostra que mesmo nos momentos finais da vida, há uma inevitável prestação de contas perante a realidade do poder e da justiça divina. Ao longo desta narrativa bíblica, desdobra-se um mosaico de temas universais: o uso e abuso do poder, a importância da integridade, a soberania de Deus nos assuntos humanos e a inevitável realidade das consequências de nossas decisões. Assim, as lições que podemos extrair da vida de Acabe vão além da história antiga. Elas nos convidam a refletir sobre como nossas decisões e alianças afetam não só nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor e nossa relação com o divino. A vida de Acabe também é um lembrete de que não estamos isolados em nossas decisões e ações. As escolhas que fazemos hoje têm ramificações a longo prazo, tanto para nós quanto para as gerações futuras. Ao refletir sobre estas narrativas bíblicas, é crucial levar estas lições para nossas vidas diárias, entendendo que cada decisão, ação e aliança que formamos tem um impacto. Que o eco destas histórias antigas nos guie em nossa busca por uma vida que, apesar de nossas imperfeições e falhas, busca sabedoria, justiça e retidão. Que esta reflexão sobre a vida de Acabe sirva para nos lembrar da importância de buscar a sabedoria divina, de viver com integridade e de formar alianças que honrem não só nossos propósitos e desejos pessoais, mas também os princípios eternos de justiça e amor. Gostaria de agradecer por nos acompanhar nesta jornada pelas histórias do Antigo Testamento. Se você se sentiu inspirado ou desafiado por estas reflexões, compartilhe este vídeo com aqueles que acredita que podem se beneficiar dele. Até a próxima, e que Deus te abençoe.